Então, agradeço muito a sua participação e gostaria de fazer algumas perguntas para a gente discutir. São perguntas que os alunos trazem às vezes e outras que eles não trazem, mas que eu mesmo tenho e gostaria de discutir contigo. Com relação aos metatextos, né? Eu acho que é importante a gente destacar que eles nem sempre serão os mesmos, dependendo de quem faz a pesquisa e até do aporte teórico que é usado na pesquisa. Eu não sei se a professora concorda com isso. É porque, se nós contamos com a impregnação dos dados, se cada pessoa vai ter uma forma de ler, como coloca Minay, né? Primeiro compreender e depois interpretar. Porque isso está ligado a toda a trajetória desse analista. E é por isso até que quando se faz análise textual discursiva, pelo menos no curso que nós trabalhamos, mesmo que estejamos em grupo, o que se pede é que cada analista que está ali aprendendo a realizar análise textual discursiva faça análise dos seus dados num processo assim mais individual, sabe? Porque cada um tem ali as suas formas de interpretar, às vezes a mesma temática para referenciais teóricos e interesses diferenciados, a educação isso é muito comum. Então, com certeza, se nós trabalharmos com muitos alunos ao mesmo tempo, realizando análise textual discursiva, e, por exemplo, unitarizando, que é o começo do metatexto, está lá na unitarização, não é? Para o que não for tido lá como interessante, não vai reunir-se a outros tantos para formar a categoria e não chegará no metatexto, não sobrevive a ideia. Então, se nós começarmos com muitas pessoas debatendo sobre esse termo fica na unitarização ou não fica na unitarização, é uma grande perda de tempo. Quando, na verdade, precisa respeitar a escolha daquela pessoa que está fazendo a análise. Se pressupõe, se considera que ela está numa fase de estudos, ela tem consciência da temática que ela está abordando, então ela vai ter escolhas que fazem parte daquilo que ela delimitou lá no seu objetivo de pesquisa. Então, ela tem um metatexto para trabalhar com aquele assunto naquele momento. Daqui a um ano, se ela voltasse naquele assunto, naquele momento, mesmo que fosse a mesma pessoa, com certeza espera-se que ela tenha estudado mais, que as concepções que até naquele momento ela possuía tenham sido ampliadas e nem mesmo o metatexto da mesma pessoa será mais o mesmo. O nome disso é evolução, né? É o que se espera. Entre uma pessoa e outra também, porque dependendo da corrente teórica, dependendo da forma, né, da dimensão do conceito, nós temos conceitos, por exemplo, que são estudados em várias dimensões, a própria tecnologia, não é polissêmica. Então, dependendo da área, o estudo desse conceito vai atingir determinadas categorias, que para outro pesquisador talvez não façam tanto sentido, porque ele não tem aquela impregnação, ele não enxerga as relações estabelecidas com aquele alcance. Agora, não ver não é razão para desvalorizar ou para considerar que é um equívoco. E aí, né, estamos com a análise textual discursiva, para que a gente possa cada vez mais ver o que se mostra. Então, pode, tem e deve, não é? Ocorrer a formação de metatextos diferenciados. Às vezes, um pouquinho, né? Só diferenciados, não tão diferentes. E outras vezes, podendo mesmo, não é? Atingir formatos bem diferentes. Não quero tomar muito seu tempo na resposta, mas num exercício de análise textual discursiva, em que se oferece aos alunos, não é? Uma mesma pergunta, e todos respondem, e se devolve para esses alunos essa pergunta com todas as respostas, todos têm conhecimentos das respostas, e se entrega e se pede para que se faça análise textual discursiva, eu já vivenciei de ter 10 alunos, portanto, eles foram as 10 pessoas que responderam as perguntas, 10 metatextos bem diferenciados. E olha que era um conjunto limitado de dados, porque as respostas de perguntas que são oferecidas numa aula é tudo muito rápido. Então, não são respostas elaboradas.
Se com essa pequena quantidade de dados já se conseguiu observar uma variação muito interessante, imagine você ao analisar, por exemplo, teses e dissertações, ou TCCs, ou artigos, porque o conjunto de dados, a variação que tem ali dentro em relação à própria temática é muito grande, não é? Então, cada pessoa pode se apropriar, mesmo que sejam 10 linhas que foram recortadas, mas dar ênfase a termos que às vezes estão mais próximos, às vezes mais distantes, e captarem outros sentidos para isso. Então, essa questão assim da captação dos sentidos é que vai dar essas dimensões. Como assim, Marlúbia? Então, a mesma pergunta tem várias respostas, está tudo certo? E aí eu imaginei que essa fosse a próxima pergunta, eu diria assim, olha, a matemática foi tida durante tanto tempo como uma ciência extremamente exata. Depois, com o passar dos anos, andou-se mais um pouco e se descobriu que existem outras geometrias, que existem outras formas de registro, e não é que não seja exato, é que é preciso muito estudo para enxergar a exatidão. Então, à primeira vista, não é exato. E porque eu não consigo ver o que se mostra, eu não consigo estabelecer as relações. Então, nesse sentido, quando uma outra pessoa faz um metatexto com talvez os mesmos dados, ela tem outras relações, ela estabeleceu outras conexões, e não está errado, e sim, a mesma pergunta pode ser que admita várias respostas. Não existem os sistemas que são indeterminados na matemática? Existem, não é? Então, por que quando eu vou trabalhar com um texto que é fruto de interpretação, ela tem que seguir uma única linha? Se a interpretação é um processo que permite que eu revele um pouco da minha identidade, que você revele um pouco da sua, e nós não somos cópias. Tá certo, muito obrigado, muito bem respondido, professora. Dei Outra, conta? outra questão é a seguinte: se o número de unidades de sentido ou unidades de significado que compõem uma categoria, se elas determinam que uma categoria pode ser mais importante que a outra em função de ter mais unidades de sentido ou de significado dentro delas. Pois é. Na análise de conteúdo, a gente chama isso de frequência. Uma determinada ideia, ela fez um... Vamos pensar em questionário, que acho que é mais tranquilo. Nossa, com as duas respostas, eu perguntei para 10 pessoas e aquele ponto apareceu. Deu 100%, apareceram as 10 respostas. Essa categoria é mais importante nesse assunto, porque está evidente a preocupação, a ênfase, ou o descaso, não sei qual era a temática que você trabalhada, desse assunto. Isso é análise de conteúdo. Na análise textual discursiva, não. A frequência não é que torna uma categoria. Na análise textual discursiva, as categorias não têm uma hierarquia, no sentido de que esta prevalece mais do que aquela, de que esta deve ser mais relevante do que aquela. As categorias se encontram no mesmo patamar. Ocorre que na temática pode ser que o pesquisador encante-se mais por um tema, não é? E no metatexto queira até discorrer um pouco mais sobre aquele tema, sei lá se daqui a um pouco é um problema educacional ali que há muito tempo vinha sendo pesquisado, então parece que ali tem uma ênfase maior, mas isso é da subjetividade de quem faz o trabalho, não da metodologia em si, porque não há, pelo menos nas leituras que fiz até hoje, algo que informe que eu deva tratar uma categoria porque foi obtida por tais ideias e esta categoria ela deve figurar num outro patamar. Não ocorre essa análise textual discursiva. Elas são iniciais, intermediárias e finais por uma questão de delineamento e por uma questão de capacidade interpretativa do pesquisador. Quando ele lê a primeira vez, ele tem um dado talvez muito amplo ainda, em termos de comunicação, está muito perto de quem comunicou. A contribuição está muito na sua origem. Quando ela passa para a intermediária, a contribuição começa a ser lapidada.
não esqueço da origem de quem contribuiu, mas eu já começo a agregar a contribuição muito ao objetivo da pesquisa, a questão de pesquisa. Então, ela começa a ficar num formato até mais acadêmico do que propriamente na informalidade onde ela foi coletada, que poderia ter sido escrito num texto, em linguagem do dia a dia, poderia ter feito uma pesquisa ali na rua da universidade, no corredor. Na informalidade, eu busquei aquele dado, e quando eu já estou na intermediária, eu já começo a tratar, não, interpretar, reescrever, como se eu fosse encapsulando aquela ideia, e ela vai ficando arredondada, ela já está caminhando junto com o pesquisador no percurso da pesquisa. Porque quando ela chega na unitarização, ela não tem compromisso nenhum. Ela só está ali porque ela é a resposta a uma provocação que você fez a alguém. A pessoa respondeu a entrevista, ao questionário, por exemplo, nesse caso. Então, ela está como que um dado que nós não sabemos ainda como é que ela vai dar frutos nesta pesquisa, porque ela chega individual. Ela chega contribuição, contribuição, participante a participante. A partir do momento que eu unitarizo, ela se torna social, ela se torna coletiva. Porque na unitarização, eu já não olho mais só para o participante A. Eu olhei, eu transcrevi o que A disse e olho para B. Nossa, tem liga aqui. Nossa, tem afastamento aqui. Passo para o C. C conversa com A, mas não conversa com B. Que interessante isso. Eu, enquanto pessoa que realizo análise, já estou fazendo isso mentalmente no decorrer das leituras, das unitarizações. Esses blocos já começam a existir em minha mente. Então, eu entendo, professora, pelo que a senhora traz, que é muito importante o pesquisador saber construir as perguntas certas para poder conseguir tirar as informações, os dados, ou poder interpretar alguma coisa que tenha sentido dentro da pesquisa que ele está fazendo. E nesse sentido, seria muito bom para questionários, né, que a gente adotasse aquele costume lá do... que era bastante recorrente quando eu fazia uma pesquisa mais quantitativa, se fazia um questionário piloto para oferecer a um grupo de pessoas de interesse, mas que não fossem participar da pesquisa, porque às vezes o modo como eu escrevo determinado termo, especialmente hoje em dia que nós temos o Google Forms, que a gente coloca aqui no computador e dispara esse questionário para várias regiões do país, as compreensões dos termos não são idênticas. E isso pode levar para respostas que até desviam, e você acaba com isso perdendo muito tempo. Então, ter aí esse filtro ajuda bastante. Refazer essa pergunta, nesse caso, antes de submeter a um grande grupo, porque obviamente que você não pode variar o questionário depois que você colocou em análise as respostas submetidas daquele primeiro modo, né? Não seria o certo a ser feito. Então, nesse sentido, pessoas, e sempre procurando também uma qualidade do grupo de respostas, porque se é contexto educacional de uma determinada temática, procurar por pessoas que trabalham com aquela temática, porque o que é que se quer com a análise textual discursiva? Ver o que se mostra que contribui para a área, né? Porque senão a análise textual discursiva leva muito tempo para ser realizada adequadamente, demanda muito tempo para depois concluir. Na unitarização não precisa decorrer as categorias. Perceber que unitarizou e que não surtiu o efeito desejado. Então, esse arredondamento da pergunta e esse cuidado de para quem eu pergunto é muito importante. E sempre não é com provocações que permitam uma resposta maior. As perguntas muito fechadas, as perguntas que condicionam com respostas imediatistas não resolvem nada, não é? Porque eu preciso ver o que se mostra. Se eu já li e eu obtive uma resposta tão curta e tão incipiente que eu já vi, eu não preciso nem submeter a análise.